Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Decisões e Soluções. Hoje vamos ter um tema que está na ordem do dia, a habitação. Ouvimos diariamente falar na habitação e na dificuldade em adquiri-la, nomeadamente devido à pouca oferta existente e também aos preços elevados, o que acaba por estar associado. Vamos falar também daquilo que nós fazemos e enquanto players de mercado regulado, portanto, desde há 7, 8 anos para cá, que temos os intermediários de crédito como uma parte interveniente e com uma grande preponderância no financiamento do crédito à habitação. Connosco temos hoje o Dr. Carlos Figueiredo, diretor comercial da área de mediadores da Caixa Geral de Depósitos, alguém que conhece profundamente o mercado, com uma vasta experiência e, para além da experiência, todo um envolvimento que tem também com esta área de há uns anos a esta parte. Nada melhor que começar. Carlos, muito obrigado. Olá, boa tarde. Miguel, boa tarde. Obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade e pela presença e vamos aqui ter uma conversa que seguramente será do interesse de todos. E eu vou começar precisamente por aquilo que é o papel dos intermediários de crédito nesta área de financiamento que é o crédito à habitação. E perguntava em primeiro lugar qual é que é o papel dos intermediários de crédito nos processos de crédito à habitação. Sim. Boa tarde, Miguel, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Em meu nome pessoal, em nome da Caixa Geral de Depósitos, é um prazer enorme estar aqui. É um prazer por 3 razões principais. A primeira, pela Decisões e Soluções, um player muito importante no mercado, muito dinâmico nos últimos anos, com um papel preponderante naquilo que tem sido o apoio às famílias. Depois também porque esta conversa vai decorrer com alguém que eu estimo muito, alguém que tem de facto uma carreira exemplar e com quem é muito fácil tem sido muito fácil ao longo destes anos trabalhar. Portanto, isso também é um prazer redobrado para mim. E por fim, porque vamos falar de uma coisa de facto muito importante, não só para nós que estamos nesta área, como eu diria, mais importante ainda para quem lá fora precisa todos os dias e cada vez mais deste tipo de serviços. Respondendo agora à questão diretamente, talvez seja importante podermos fazer aqui um pequenino preâmbulo e pensar como é que chegámos aqui, ou seja, nós sabemos que o regime jurídico dos intermediários de crédito data de 2017, é a transposição da parte de uma diretiva comunitária que visava precisamente trazer ao mercado boas práticas, regular as práticas naquilo que era a intermediação de crédito. Este regime é de 2017, como dizia há pouco, com maior incidência a partir de 2018, com a certificação dos primeiros intermediários de crédito. A verdade é que beneficiou também de um outro fenómeno paralelo, que foi o facto de os bancos, da banca em geral, quase todos os bancos, passarem neste período por processos de reestruturação, que implicava aqui uma reorganização daquilo que eram as suas agências e, em particular, com uma redução significativa das agências bancárias e dos trabalhadores, dos colaboradores bancários afetos a esta atividade. E isso veio trazer aqui um dinamismo maior a este mercado e um rápido crescimento. Hoje existem quase 8 mil intermediários de crédito, penso cerca de 8 mil intermediários de crédito certificados no Banco de Portugal, e resulta muito deste fenómeno. Mas resulta também precisamente da percepção do qual era o benefício que os intermediários de crédito podiam trazer aos clientes. Os clientes perceberam, numa primeira fase, que era muito mais fácil trabalhar com um intermediário de crédito do que ir a cada um dos bancos procurar as melhores soluções. Portanto, a primeira importância, digamos assim, que os intermediários de crédito têm é facilitar a vida do cliente, é fazê-lo poupar tempo. Depois também há uma outra coisa muito importante, de certa forma, é traduzir aquilo que é a linguagem bancária para a linguagem comum dos clientes. E os intermediários de crédito, até porque, para além da formação inicial que receberam e obrigatória para aceder à função, muitos deles também tiveram origem na banca e, portanto, acabava por ser fácil traduzir aquilo que é a linguagem bancária, aquilo que são todos aqueles conceitos que hoje já entraram no nosso léxico, como spreads, TAEGs, etc., mas que no início, para a maioria da população, eram conceitos muito difíceis de entender e, consequentemente, muito difícil para os clientes em particular poder comparar as soluções de crédito que tinham à sua frente. Portanto, este foi, de facto, o primeiro grande impacto dos intermediários de crédito junto dos clientes, foi o reconhecimento de que podiam poupar tempo.
Nos últimos anos temos assistido a uma evolução diferente. O que nós temos vindo a assistir é, e sobretudo eu diria que desde há 2 anos a esta parte, o maior conhecimento e reconhecimento daquilo que é a atividade dos intermediários de crédito. Hoje o intermediário de crédito é muito mais do que um simples conector, alguém que liga os clientes ao banco. Hoje o intermediário de crédito tem um papel muito mais de consultoria personalizada, porque face àquilo que é um contexto tão volátil, um contexto externo tão e até geopolítico tão desafiante, as pessoas têm dúvidas. Não conhecendo os termos bancários e não percebendo exatamente aquilo que vai acontecer, as pessoas chegam hoje ao mercado com muitas dúvidas e o intermediário de crédito tem essa capacidade, de uma forma muito personalizada, encontrar daquilo que é a panóplia de informação, daquilo que é toda a oferta bancária, encontrar a melhor solução para aquele cliente, sendo que a melhor solução não é sempre igual para todos e, portanto, será sempre uma solução ajustada àquele cliente. Portanto, eu diria que hoje o papel dos intermediários de crédito é essencial para ajudar a desmistificar todas estas variáveis com que os clientes se confrontam, todas estas incertezas com que todos os dias, quando ligam as televisões, que os clientes veem, quando ligam as televisões, quando leem os jornais, e, portanto, o papel do intermediário de crédito é cada vez mais relevante, veio para ficar nitidamente e acho eu que tem ainda campo para progredir muito e, portanto, uma importância cada vez mais crescente num mercado que continua a ser de permanente transformação. Eu até acrescentaria que logo pouco tempo depois do início a sério da atividade, nós tivemos a pandemia. E quando cai a pandemia, o que é que acontece? As pessoas para já ficaram em pânico com tudo o que isso acarretou, mas também havia uma grande dificuldade no acesso aos bancos. É verdade. E o intermediário de crédito teve aqui um papel preponderante, que depois capitalizou, que foi a disponibilidade para atender o cliente, para o informar, para, ao fim e ao cabo, tornar-se no elo de ligação preferencial e que muitos portugueses hoje já não abdicam, porque conseguem concentrar no intermediário aquilo que é a oferta de toda a banca. Toda a banca. Enquanto se for a um banco diretamente, vai ter a oferta desse banco. Desse banco e tem que ir de banco em banco. Sim, isso é verdade. A pandemia veio também trazer essa maior proximidade, digamos assim. Ou seja, porque vamos imaginar um contexto de pandemia, a dificuldade que era de ir de banco em banco. E não se podia entrar nos bancos. E não se podia. E, portanto, quando num único contacto com um intermediário de crédito e com as ferramentas que a pandemia também veio trazer, através das reuniões online, etc., eu diria que esse é um outro papel muito importante. Um processo de crédito é ainda hoje um processo, enfim, pese embora toda a evolução que teve nos últimos tempos, ainda é um processo para aquilo que é a população em geral, um processo com alguma dificuldade. E aquela proximidade que o intermediário tem ao cliente acaba por trazer mais confiança à relação e acaba por trazer mais conforto ao cliente e ajuda-o na tomada da decisão, até porque ele a dada altura percebe que de facto há ali um aproximar daquilo que são as suas dúvidas, as suas incertezas e começa a perceber que se está a desenhar por aquilo que tu estavas a acabar de dizer, pelo facto de conseguir visualizar a oferta toda à banca, começa a perceber que o intermediário começa a desenhar uma solução certa para ele, para o caso concreto dele. Exato. É esse mesmo o nosso papel. E como é que tu vês a colaboração que existe entre as instituições bancárias e os intermediários de crédito? Como é que funciona essa relação? Eu recordo-me perfeitamente da primeira reunião que tive com o canal da Caixa Geral de Depósitos, quando a Caixa arrancou, e portanto daí para cá tem sido uma história de crescimento e de um relacionamento muito, muito próximo que eu acho que tem beneficiado todos. Bem, muito bem. Eu diria que aquilo que tem acontecido é uma parceria estratégica, ou seja, até por há pouco aquilo que eu disse, os bancos começaram a reduzir o número de agências e começaram a reduzir o número de colaboradores. Portanto, os bancos perceberam que a relação que devem ter com o intermediário de crédito, com as redes de intermediação de crédito, é necessariamente uma relação estratégica. É estratégico para o banco, porque tem uma componente que é a componente do canal de distribuição, a forma de nós, ainda com uma força externa, vamos chamar-lhe assim, com parceiros externos, continuarmos a poder distribuir aquilo que é o nosso produto estrela, aquilo que continua a ser o produto âncora de um banco, que é o crédito à habitação, e portanto tem também essa vertente de canal de distribuição, mas vai muito para além disso. Aquilo que hoje
os bancos fazem na colaboração com as redes de intermediação de crédito é um win-win, ou seja, nós fazemos a distribuição do produto, mas também do vosso lado recebemos tudo aquilo que são os inputs necessários ao ajustamento da oferta do mercado. Aliás, os últimos tempos, sobretudo a partir de junho de 2022, é um bom exemplo de como o intermediário de crédito tem um papel muito importante até na própria redefinição da oferta dos bancos. Exatamente. Nós fazíamos, até junho de 2022, toda a banca em Portugal, 90%, um pouco mais de 90% do crédito em taxa variável. Exato. Foi através daquilo que é a proximidade do intermediário de crédito com o cliente final, através da capacidade que eles tiveram de perceber esse cliente e trazer para os bancos aquilo que são as necessidades, as incertezas que aquele cliente tem, que os bancos começaram a desenhar soluções diferentes e começaram a ir de encontro àquilo que o cliente ansiava, àquilo que o mercado pretendia. Não é por acaso que aquilo que falámos há pouco, que era 90% em taxa variável, hoje é completamente ao contrário. Hoje a maioria das soluções, a grande parte das soluções, são feitas em taxas fixas e taxas mistas, muito por força daquilo que é a colaboração entre intermediários de crédito e a banca. Claro. Portanto, é muito relevante, de facto, é uma parceria mesmo estratégica, e depois também há outras áreas. À medida que vamos trabalhando mais e que vamos fazendo cada vez mais negócio, percebemos que nós também nos temos que organizar de forma diferente. Também temos que tornar o processo mais simples, mais ágil, mais transparente para toda a gente. E, portanto, hoje também trabalha-se muito com os intermediários de crédito e com as grandes redes de intermediação na forma como vamos tramitar processos. O tema do desenvolvimento tecnológico, das plataformas digitais, a ligação entre aquilo que é a plataforma dos parceiros e a plataforma dos bancos, muito já está implantada, mas muito em breve ganhará uma preponderância maior, provavelmente substituindo na sua grande medida, porque tem ganhos evidentes em termos de eficiência, o canal agência, que ainda hoje é o canal tradicional. Portanto, há aqui de facto uma parceria em vários níveis, na distribuição do produto, na melhoria do produto, na simplificação do produto e do processo. E isso é uma vantagem enorme para os clientes, naturalmente. Muito bem. Carlos, vamos fazer aqui uma análise do atual momento do mercado de crédito à habitação. Como é que tu caracterizas neste momento esse mercado? Sim, é uma boa questão. Todos os anos nós na banca tentamos teorizar um bocadinho sobre o tema e tentar perceber como é que as coisas estão a evoluir e até perspectivar. Aquilo que nós verificamos hoje é que o mercado tem tido um crescimento moderado, enfim, em linha com aquilo que é também o mercado imobiliário. Há aqui duas ou três coisas que este ano, nomeadamente em 2025, vieram trazer aqui algumas alterações e que vieram potenciar também esse crescimento. A primeira, desde logo, é o aumento do rendimento disponível nas famílias, por duas variáveis. Tivemos a questão dos impostos, há aqui alguns benefícios fiscais, alguma redução de impostos em alguns segmentos, nomeadamente os jovens, mas também tivemos a descida da inflação. E tudo isso veio fazer com que, conjugados a aumento do rendimento disponível, falta-me só um outro pormenor, que também foi a alteração, foi tema há pouco tempo, durante a campanha eleitoral, a alteração das tabelas de retenção e, portanto, há aqui um aumento do rendimento disponível das famílias. Esse rendimento disponível também aumentou, para quem já tinha crédito à habitação, pela diminuição da taxa de juros. Para quem não tinha, facilitou o acesso ao mercado a essas taxas de juros. Portanto, tivemos também a redução, que tem vindo a ser gradual. Hoje mesmo, no dia em que estamos a gravar, há pouco soubemos que houve mais uma descida na taxa de juros. Neste momento, a taxa de referência situou-se nos 2%. E, portanto, tudo isso veio permitir aos clientes continuar a acompanhar aquilo que é a evolução também do mercado imobiliário, que tem tido um crescimento também moderado no preço da habitação. Ainda assim, antevê-se a continuação deste crescimento moderado, portanto, e é engraçado que essa questão é relevante até para, mais uma vez, podermos olhar para aquilo que é a importância do intermediário de crédito, porque é precisamente o intermediário de crédito que vai ajudar os clientes. Nós sabemos que vivemos num país onde o rendimento, ainda que tendo aumentado o rendimento disponível, há um problema entre aquilo que é o rendimento das pessoas e aquilo que é, por exemplo, o preço da habitação. Mas é precisamente nessa área que há uma oportunidade para os intermediários de crédito. Mais uma vez, para pegarem naquilo que é o cliente, conhecer muito bem o que é o cliente, qual é a sua realidade, olhar para a oferta do banco e conseguir encontrar soluções, como tem acontecido. E esse crescimento do crédito à habitação em Portugal também resulta muito desse trabalho dos intermediários. Sim, um dos trabalhos que também é feito e que entronca com aquilo que acabaste de dizer, que é nós temos clientes que há 1 ano e meio
há um ano que não eram elegíveis para um determinado crédito à habitação e hoje são. E nós, sabendo disso, nós tendo essa base de dados de clientes que já trabalhámos no passado, vamos recuperá-la e vamos revisitá-la periodicamente para perceber se este cliente que há um ano não tinha condições, porque a taxa de juros era mais alta e daí, obviamente, a prestação também era mais alta. Se já é enquadrado ou não. Hoje, neste momento, já é passível de ser enquadrado para aquilo que era a sua necessidade para uma determinada habitação, sabendo nós também, aquilo que também referiste, que os preços não param de subir, e já vamos falar um bocadinho mais à frente, mas a perspectiva é que continuem a ter essa evolução. A verdade é que cada vez que a taxa de juros desce, e o mercado normalmente antecipa estes movimentos do Banco Central Europeu, cada vez que a taxa de juros desce, todos os meses podemos enquadrar novos clientes em valores, enfim, maiores. A questão é mesmo essa, é perceber até que ponto também a subida do preço das casas não absorve essa capacidade. Mas lá está, mas é aí se calhar que entram soluções como, por exemplo, a opção pela taxa fixa, que permite enquadrar um valor superior para permitir ao cliente concretizar aquilo que é o sonho e que é a vontade. Esse jogo que é aquilo que é mais bonito no crédito à habitação. Exatamente. Volto a pegar naquilo que acabaste de dizer, na questão da descida das taxas. E nós tivemos recentemente, portanto, há 3 anos atrás, uma subida abrupta das taxas que fizeram disparar as taxas para valores na ordem dos 4%, em termos da Euribor, da taxa de referência. Neste momento em que estamos com as taxas naquilo que é considerado o desejável, portanto, a taxa de referência na ordem dos 2%, e que nós nunca sabemos até que ponto é que não acontece, porque normalmente aquilo que tem feito com que as taxas de juros tenham oscilado são fenómenos que nada têm a ver, muitas vezes, com o sistema financeiro. E portanto, também da parte dos bancos, e nós sabíamos que o Banco de Portugal, em taxas variáveis, obrigava a calcular o impacto de mais 3%, depois reduziu para 1,5%, agora estamos com 2% novamente. É expectável que os bancos, em termos de análise de risco, venham a usar uma maior prudência neste momento em que, ao fim e ao cabo, portanto, há uma conjuntura mais favorável ao nível do preço do dinheiro? Vamos lá ver. Eu acho que tu falaste bem, houve aqui uma subida. É importante contextualizar, porque na memória das pessoas até junho de 2022 estavam as subidas que ocorreram em 2008 e 2009. Mas tu tocaste num ponto que é fundamental. Há uma diferença substancial entre um momento e o outro momento. É que em 2008 e 2009 a subida do preço do dinheiro, digamos assim, resultava muito das dificuldades que o sistema financeiro atravessava e que mais à frente todos verificámos a verdadeira dimensão e com impactos muito significativos. O que aconteceu a partir de junho de 2022 é que a subida das taxas de juros nada teve a ver com o sistema financeiro, teve a ver sobretudo com aquilo que foi a tentativa do controle da inflação e trazer a inflação para os valores que de uma forma sustentada para 2%, que é aquilo que o Banco Central Europeu entende como sendo o valor certo para a economia se desenvolver. E, portanto, a taxa de juros se viu aqui quase como ferramenta para fazer este trabalho. Mas teve uma outra diferença em relação ao período 2008-2009, é que a subida foi muito mais repentina. E, portanto, eu diria que as medidas de prudência tinham sido tomadas lá atrás. Quando, em 2018, o Banco de Portugal determina algumas medidas macroprudenciais, desde logo a alocação de capitais próprios do cliente a cada um dos negócios, e aquilo que tu também falaste, a taxa de stress, portanto, o calcular a capacidade financeira do cliente, não pela taxa do contrato, mas pela taxa do contrato agravada em 3%, permitia exatamente isso, ou seja, criar uma almofada junto daquilo que era a capacidade dos clientes, para que quando as taxas de juros subissem, o cliente conseguisse acomodar. Na altura, nós que estávamos no mercado achávamos que aquilo ia ter algum impacto negativo na concessão de crédito à habitação. A verdade é que isso não aconteceu, como nós sabemos. Se teve um impacto foi positivo, porque nós continuámos a fazer mais crédito, mas passámos a fazer melhor crédito. E essa, agora na consequência, é outra grande diferença. É que nós, neste último fenómeno de subida, a taxa de juros, que atenção foi muito mais rápida do que tinha sido anteriormente. E superou os 3%. E superou os 3%, chegou aos 4,2%, o caso, e superou os 3% da taxa do stress. A verdade é que nós, por exemplo, não ouvimos falar praticamente em incumprimento. O cumprimento continua a níveis residuais. E por isso é que eu digo, a tal prudência na concessão de crédito vem de trás, ou seja, vem também com esse apoio das medidas macroprudenciais
É óbvio que há aqui critérios de análise de risco dos bancos que são importantes também no bom crédito que se tem feito. E, portanto, eu diria que mais do que prudência, houve por parte de todos os agentes uma maior consciência, e hoje há uma maior consciência da volatilidade, do impacto que a volatilidade das taxas de juros pode ter na vida das pessoas. E não é por acaso que hoje a opção pelas taxas fixas e mistas, mais uma vez, sobretudo o surgimento em força das taxas mistas, resulta exatamente dessa maior consciência que os clientes têm do impacto que uma subida repentina da taxa de juros tem no seu crédito à habitação e no seu orçamento. Portanto, eu diria, acho que não é um tema que nos deva preocupar, um apertar do critério em relação àquilo que é a análise de risco, sendo certo que o Banco de Portugal pode eventualmente voltar, como sabemos a taxa de stress nesta altura não é os 3%, mas sim 1,5%, e pode, se mantiver uma descida das taxas de juros, voltar a alterar esse critério para, mais uma vez, os clientes poderem ter uma almofada. Nesta fase isso não se fala nisso, até porque as taxas de juros ainda estão acima também dos 2%. Sim, está tudo muito confortável. Sim, tendencialmente aquilo que se espera é que estabilize, as taxas de juros a partir de agora estabilize por volta dos 2%. Há muitas incertezas, ainda hoje a Presidente do Banco Central Europeu falava nisso, continua a haver muitas incertezas, as decisões vão continuar a ser tomadas mês a mês, em função daquilo que é a evolução da inflação, em função daquilo que é a evolução dos cenários económicos e das previsões económicas para a zona euro, mas nesta altura eu não vejo que esse seja um tema que deva preocupar as pessoas e, portanto, continua a haver falta de imóveis, as pessoas continuam a casar, a divorciar, pessoas a nascer, a necessidade de habitação continua a ser premente, desde logo também porque o próprio mercado de arrendamento não é alternativa, como nós sabemos, e portanto esse penso que não é um tema, uma excessiva prudência dos bancos, não antevejo isso, é a prudência normal de quem empresta o dinheiro dos seus depositantes e tem que fazê-lo naquilo que a regulação permite e garantindo, na medida do possível, que o dinheiro é devolvido. Muito bem, Carlos. Excelente lição. Taxas de juro. O que podemos esperar? Portanto, as taxas têm descido, têm estado a descer, e acabaste de o referir. Podemos considerar que o pior já passou? O que é que nós podemos perspectivar? Porque o longo prazo acho que não será possível. Ninguém consegue, não é? Acho que bola de cristal eu também não trouxe. Isso é adivinhar os números do Euromilhões. Mas o que é que nós podemos prever para o próximo ano, em termos de evolução da taxa de juros? Sim, portanto, ou seja, a incerteza continua cá, toda. Eu há pouco, antes de ir para aqui, estava a ouvir a conferência de imprensa e a verdade é que esta descida continua a justificar-se. Nós, nesta altura, e temos ouvido falar muito, por exemplo, naquilo que são as tarifas e a política, não podemos ignorar aqui o impacto que a eleição do Presidente dos Estados Unidos tem nos mercados e, sobretudo, não ele em concreto, mas pela política que está a adotar. A verdade é que, nesta altura, não há repercussões a nível, por exemplo, da inflação na zona euro. Aquilo que são as tarifas que têm sido determinadas pelo Presidente dos Estados Unidos têm impacto nos Estados Unidos. A menos que haja depois a chamada retaliação da parte da zona euro, poderá vir a ter impacto. Portanto, as decisões estão a ser tomadas ao momento. Esta descida, por exemplo, que aconteceu agora, resulta do quê? Não há, neste momento, tensões inflacionistas, ou seja, não há uma perspectiva de uma inflexão da tendência de descida da inflação, pelo menos num curto prazo. E como também sabemos, as economias europeias continuam com crescimentos relativamente reduzidos, relativamente anémicos, e portanto há aqui a necessidade também de dinamizar um pouco a economia e portanto daí a descida da taxa de juros, até porque é cumprir o plano que estava estabelecido, ou seja, temos uma inflação nos 2% praticamente. E a verdade é que resultou. E a verdade é que está a resultar. Vamos tentar perceber agora se ela se manterá constante. E isso é que são os riscos aqui da equação, porque temos o tema da política a impactar, portanto, basta que, por exemplo, e eu basta entre aspas, que haja uma retaliação por parte da zona euro e que nós possamos também colocar tarifas àquilo que são os produtos americanos e, como nós sabemos, as cadeias de distribuição não se alteram assim tão rapidamente e podemos aqui ter algumas tensões inflacionistas. A verdade é que isso não está a acontecer, portanto não está a acontecer neste momento, continua a haver negociações para que isso não aconteça, as economias estão com alguma dificuldade e, portanto, a tendência nos próximos tempos é que a taxa de juros estabilize aqui
no valor próximo dos 2%, entre 1,8%, 1,9%, por 2%, por aí assim. É isso que é expectável. Não acredito. Claro, no longo prazo, vamos ver. Mas volto a dizer, vamos ter que olhar para isto com prudência. Ou seja, eu diria que no fundo o pior já passou se olharmos para aquilo que aconteceu e se olharmos à frente, olharmos para aquilo que é o curto prazo, o pior já passou. Importa dizer que também não é expectável que se volte às taxas de juros que existiam entre 2016 e 2021, não é expectável, não é desejável, e portanto eu acho que nos próximos tempos vamos assistir aqui, não havendo nenhum fenómeno muito diferente ao nível geopolítico, vamos assistir a uma estabilização nas taxas de juros. Enfim, será um bocadinho por aí. Dentro das taxas de juro, só colocaria aqui mais uma questão, porque pelo menos essa é a minha percepção. Eu acho que, e queria ver se tu concordavas com isto, as taxas mistas vieram para ficar, porque durante o período em que é contratada a taxa fixa, há uma estabilidade, portanto há um sossego da parte de quem vai contrair um crédito, de saber que com que valor é que pode contar no final do mês para pagar. Achas que isto é mesmo assim, que tens ou tens uma opinião diferente? Não, eu acho que é exatamente assim. Aliás, a opção por uma taxa de juro, eu acho que, e eu continuo, enfim, estou convicto nesta minha ideia, a opção por uma taxa de juro tem muito mais a ver com aquilo que é a percepção da pessoa e com aquilo que é a percepção do cliente, as motivações do cliente, do que propriamente pela evolução do mercado financeiro. Era assim que deveria ser, ou seja, um cliente não deve optar por uma taxa, quer seja variável, quer seja fixa, achar que vai bater o mercado ou achar que o mercado vai evoluir de uma determinada forma e que opta desta forma pela melhor solução financeira. A verdade é que a escolha da taxa deve ser, sobretudo, pelas questões pessoais e da vida de cada um dos clientes. Vou-me atrever aqui a dar um exemplo que às vezes falo. Nós às vezes quando falamos com as diversas pessoas e se tivermos uma plateia à frente e questionarmos qual é a melhor taxa, se é fixa, se é mista, se é variável, nós vamos ter respostas de todos os tipos, mas vamos ter uma que é predominante, que é o depende. E a verdade é essa, é que depende, e depende de quem e do quê, depende daquilo de cada um dos clientes e daquilo que é o seu momento e a sua motivação. E eu vou dar um exemplo concreto, até para valorizar aquilo que é o papel do intermediário de crédito e aquilo que é a sua função, perceber, para além desta questão da literacia financeira, para além desta questão do enquadramento económico e do enquadramento financeiro do cliente, também ir um bocadinho entrar na cabeça do cliente, que é isso que inteligência artificial nenhuma vai fazer. Ainda não. Não vai fazer, dificilmente fará. E, portanto, esse é o papel do intermediário de crédito. E o intermediário de crédito tem que perceber quem tem à frente dele. Isso. E a dada altura vai poder perceber, por exemplo, que está a falar com um cliente e vai conseguir entender que aquele cliente tem um filho que agora em setembro vai entrar para a faculdade. E vai entrar para uma faculdade em função daquilo que é o curso que ele quer escolher, para uma faculdade privada. E que vai pagar uma propina. Vai tirar um curso, uma licenciatura de 3 anos, com um mestrado integrado de 2. Provavelmente, aquilo que aquele pai não quer ter que decidir nos próximos tempos é se paga a prestação da casa ou se paga a propina e a educação Não quer ter do filho. surpresas. Não quer ter sequer que tomar essa decisão. E, portanto, no racional daquele cliente, muito mais do que está se as tarifas vão subir, se a inflação vão subir, aquilo que o vai ajudar a tomar a decisão é a tal estabilidade, é o tal eliminar da incerteza. E, portanto, provavelmente para este cliente, uma solução de taxa mista que permita, durante este período em que ele tem o filho a estudar e que é tão relevante para ele poder criar condições para o filho estudar, provavelmente a solução daquele pai requerirá, por exemplo, uma taxa mista. Isto é a minha convicção. E eu acho que a solução, por isso é que a resposta à pergunta qual é a minha solução depende, é o depende. Depende muito. E acho que deve ser sempre. O racional nunca deve ser, ou não deve ser, tentar bater o mercado. Obviamente que numa economia que funcionasse na perfeição, a taxa variável, em teoria, é uma boa solução. Porquê? Porque se a inflação está mais alta, eu também vou ganhar mais dinheiro, vou ter aumentos salariais superiores à inflação e, portanto, vou conseguir acomodar esse aumento da taxa de juros. Da mesma forma que aproveito o benefício quando a taxa de juros começa a descer e vou aproveitar esse benefício. O problema é que isto não é assim que funciona sempre. E às vezes basta um período de tempo em que as coisas não funcionam, em que o mercado está de alguma forma desregulado,
para num investimento tão importante, numa coisa tão importante como a habitação, poder, enfim, criar sérias dificuldades às famílias. Não é? Desequilibrar completamente. Desequilibrar completamente. Na tua opinião, quais os principais desafios que se colocam ao setor da intermediação de crédito? Portanto, é um setor que veio para ficar, como tu bem disseste, mas que nós sabemos perfeitamente que isto nada é para sempre e muito menos nesta área. Portanto, nada vai estagnar e nós temos a perfeita consciência de muitas coisas que temos que fazer internamente, mas também gostaríamos de ter da parte do outro lado, dos nossos parceiros da banca, o que é que eles conseguem antecipar. Sim, entramos agora no tema da futurologia, não é? Portanto, estamos agora para essa área. Não, a verdade é que já muita coisa foi feita e de facto eu reafirmo, acho que o tema da intermediação de crédito hoje, enfim, eu noto, não sei se todos têm essa percepção, eu noto que sobretudo nos últimos ano e meio, 2 anos, há um muito maior conhecimento e sobretudo muito maior reconhecimento sobre aquilo que é o papel do intermediário de crédito. Há uma maior especialização. Maior especialização e sobretudo o reconhecimento por parte do mercado. Sim. A isso deve-se muito também o trabalho que a Associação de Intermediários de Crédito tem feito, é justo reconhecer, mas muito sobretudo por aquilo que as equipas de intermediação de crédito, as pessoas que fazem intermediação de crédito e em conjunto com as equipas da banca têm conseguido fazer este tipo de iniciativas. É um trabalho que tem sido bem feito. Tem sido bem feito, porque era um trabalho que era preciso ser feito, antes de mais, e tardou um pouco, a verdade é essa, mas neste momento eu acho que está num desenvolvimento significativo este tipo de iniciativas que permite dar a conhecer às pessoas aquilo que o intermediário de crédito faz em conjunto com a banca, também ajuda a esse fator. A verdade é que, como tu disseste bem, está sempre tudo em mudança, tudo em alteração. A única certeza que nós temos é que amanhã tudo será um pouco diferente daquilo que foi hoje. E, portanto, nós temos, de facto, desafios pela frente e a intermediação de crédito tem desafios pela frente. Eu dividiria isto em 5 pilares fundamentais. O primeiro, que não é propriamente um desafio de futuro, é já uma realidade, é o tema da tecnologia, desenvolvimento tecnológico. E, portanto, nós hoje já é uma realidade, a inteligência artificial já é uma ferramenta poderosíssima e a intermediação de crédito tem que usar essa ferramenta. Porquê? Porque a inteligência artificial trabalha sobre uma enorme base de dados, compilando tudo aquilo que é essa informação e traduzindo aquilo em respostas para o utilizador. E o intermediário de crédito consegue com isto uma eficiência no seu processo muito maior. De uma forma muito mais rápida, consegue ter respostas, ter soluções, consegue inclusive uma coisa inacreditável, que é se calhar olhar para um documento e perceber se aquele documento é ou não falso, por exemplo. Exato. E, portanto, eu diria que este é o desafio, é olhar para este tipo de desenvolvimento, a inteligência artificial como uma ferramenta poderosa a utilizar e abusar, se é que posso dizer. Ainda dentro desta questão, temos a forma como os intermediários de crédito e as grandes redes de intermediação se relacionam hoje com os bancos. Refiro-me ao tema das plataformas digitais. Hoje as redes têm plataformas digitais para os seus intermediários de crédito e o facto de estarmos a desenvolver a ligação às plataformas da banca, através das famosas APIs, que fazem a ligação entre as plataformas digitais, vai permitir também aqui simplificar o processo, torná-lo muito mais rápido, muito mais ágil. E nós sabemos que na intermediação de crédito a rapidez é fundamental e vai também tirar erros, eliminar muitos erros e, portanto, no fundo tudo isto conjugado, o que é que vai fazer? Vai libertar o intermediário de crédito para a relação com o cliente, para aquilo que eu dizia há pouco, conhecer o cliente, ou ajudar o cliente, e também para uma outra coisa, é que libertando tempo, o próprio intermediário de crédito pode procurar novos clientes, novos mercados. Terá mais disponibilidade. Mais disponibilidade para tudo isso e, portanto, desenvolver a sua atividade de uma forma diferente. Este seria o primeiro pilar. O segundo é a formação. De alguma forma está aqui um bocadinho ligado. E as redes de intermediação de crédito perceberam isso também e hoje têm as suas academias de formação também em desenvolvimento. Eu acho que nós verificamos que os intermediários de crédito tiveram uma formação inicial para aceder ao mercado, mas isto já lá vai há algum tempo. E o mercado mudou consideravelmente. E, portanto, isto não significa que as redes de intermediação não proporcionem formação aos seus intermediários, é um facto, e nós participamos nisso ativamente. Hoje estamos aqui a criar conteúdos também formativos para que as pessoas tenham outro tipo de ferramentas, mas a formação certificada será uma realidade. O próprio Banco de Portugal já falou nisso e, portanto, talvez já não este ano, seria uma primeira versão para este ano, talvez não, mas em 2026 poderá haver uma coisa tipo qualquer coisa como 15 horas de formação certificada, mas independentemente disso, a aposta na formação é essencial.
Depois teremos um terceiro pilar que ainda não é muito falado, mas que eu acho que vai passar muito por aí, até porque tem algumas componentes indiretas naquilo que é a confiança que o cliente tem com o intermediário de crédito. E que é o tema da sustentabilidade. O tema da sustentabilidade estará cada vez mais na ordem do dia e nós sabemos que as novas gerações são gerações muito mais abertas ao tema, aliás, focam-se muito no tema da ecologia, da pegada ecológica, da sustentabilidade, e isso já é uma realidade também na área financeira. Os bancos hoje já têm produtos que valorizam a sustentabilidade. Por exemplo, a Caixa tem a campanha Caixa Casa Eficiente, que permite uma redução da taxa de juros ou uma redução de uma comissão naquilo que é a aquisição de um imóvel com uma determinada certificação energética. E para além desse benefício, eu acredito que também no futuro poderão existir alguns benefícios fiscais nesta área. A mim fazia-me sentido, ou seja, proporcionar do ponto de vista fiscal uma atratividade maior. Se nós estamos preocupados com a sustentabilidade, Temos que a fomentar. Temos que a fomentar e, portanto, acho que o Estado e o Governo têm também um papel relevante nisso, portanto, não estranharia que pudéssemos ter essa evolução também nesse sentido, mas também do lado da banca. Eu também acredito que no futuro os próprios modelos de risco, ou seja, hoje já existe algum benefício do ponto de vista daquilo que são as condições, até porque os bancos também, o custo do funding para o banco, o custo do dinheiro também é melhor quando o banco tem uma pegada ecológica diferenciada, mas a verdade é que eu acho que também poderemos começar no futuro a incorporar nos modelos de risco o tema da sustentabilidade. Por exemplo, se eu estou a financiar um imóvel, se nós temos o mercado e temos a sociedade cada vez mais virada e um dos momentos para escolher, ou um dos fatores para escolher uma casa, for, por exemplo, aquilo que é a sua certificação energética, aquilo que é a sua eficiência energética, essa casa passa a ter mais valor. E passa a ter mais valor para quem a vende, mas passa a ter mais valor para o banco que tem essa casa como garantia. Portanto, eu acredito que no futuro os próprios modelos de risco passarão a valorizar favoravelmente quando o financiamento se destina, por exemplo, à aquisição de um determinado imóvel com uma pegada ecológica menor, por exemplo. Por outro lado, ainda só mesmo neste pilar, eu acho que os próprios intermediários de crédito poderem ter esta preocupação e passar esta preocupação para os clientes faz uma outra coisa muito importante, sobretudo para as novas gerações, que é aumentar a confiança. É uma forma de se ligarem àquilo que são as preocupações do cliente, para além do que são taxas de juros, spreads Nós e fazemos outras isso. coisas. Através da mediação imobiliária também estamos nisso. Certo, muito bem. Depois, o quarto pilar tem a ver com a regulação. A regulação será mais rigorosa. E nós falámos há pouco sobre o tema do desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico vai alterar muita coisa ao nível daquilo que são os procedimentos. E a regulação vai ter que acompanhar e vai ter que se atualizar e vai ter que se ajustar, porque nós não nos podemos esquecer, o regime jurídico dos intermediários de crédito surge para regular esta atividade, para fomentar, para que esta atividade seja saudável e para fomentar aquilo que são boas práticas nesta atividade e garantir que é feito com boas práticas. Portanto, vamos ter esse desafio pela frente. Mas eu não gostaria de falar na regulação sem vincar que eu não vejo isso como um fator negativo. Antes, pelo contrário. Eu acho que a banca e, sobretudo, a intermediação de crédito, se quer ganhar confiança, claro, se quer que a sua atividade seja reconhecida, deve pugnar sempre pela transparência, deve pugnar sempre pelas boas práticas. E desde que a legislação e a regulação venha nesse sentido, acho que é bom para toda a gente. É um ganho de confiança. Saímos a ganhar todos. Sem dúvida. Por fim, só mesmo para concluir, não é uma tendência, eu diria que é mais a âncora disto tudo, que é o tema da relação e da proximidade. Eu acho que continua a ser o desafio. Porquê? Os 4 pontos que eu falei anterior, se pensarmos bem, não permite diferenciar ninguém. A inteligência artificial está ao alcance de todos. A formação está ao alcance de todos. O tema da sustentabilidade ser-nos-á imposta, incutida, se quisermos, por aquilo que é o mercado e aquilo que será a evolução. Aquilo onde o intermediário de crédito pode efetivamente fazer a diferença, cada um deles, é na capacidade que tiver de se relacionar, na capacidade que tiver de conhecer muito bem o cliente, de se aproximar do cliente. Portanto, em termos de resumo, eu diria que os grandes desafios é a capacidade que a intermediação de crédito tiver de inovar, se adaptar às novas tecnologias, se adaptar aos novos hábitos de consumo dos clientes, à nova forma de relação com as diversas entidades e players e, em cima disso, conseguir construir relações fortes, relações duradouras, relações de proximidade com os clientes. Muito bem, desafios. Completamente de acordo. E pegando precisamente nisso, como é que vês a relação entre a Caixa Geral de Depósitos e a Decisões e Soluções?
Como é que, ao longo do tempo e hoje, e perspectiva do futuro, como é óbvio. Sim, muito bem. A relação com a Decisões e Soluções tem sido uma relação profícua. Os resultados assim o têm ditado e nos dizem isso. Nós temos uma parceria forte, cada vez mais forte, digamos assim. Os resultados, sobretudo em 2024 e 2025, são muito significativos, têm tido crescimentos muito, muito interessantes, já mesmo este ano, e, portanto, o nosso objetivo com a Decisões e Soluções continua a ser fomentar esta relação estratégica, é mesmo estratégica para nós. Portanto, vocês são um player muito relevante no mercado e nós queremos continuar a fazer parte desse crescimento. Aproveito já agora também a oportunidade para agradecer aquilo que tem sido a capacidade de trabalharmos em conjunto, as vossas equipas, com as nossas equipas, porque no fundo essa capacidade não é mais do que o reconhecimento de que em conjunto somos capazes de uma forma eficaz de responder àquilo que são as necessidades do mercado e aquilo que são as necessidades do cliente. Portanto, aquilo que nós vemos nesta relação é sobretudo este resultado, ou seja, cada vez mais em conjunto conseguimos ajudar os nossos clientes comuns, conseguimos ajudar a viabilizar novos negócios, conseguimos ajudar a reestruturar operações, conseguimos ajudar as famílias, que no fundo é aquilo que os intermediários querem fazer e a banca também. Eu diria que a intermediação de crédito, e aqui falando em particular na Decisões e Soluções, e a banca e a Caixa Geral de Depósitos, em conjunto temos um poder gigante nas mãos, que é mudar a vida das pessoas. Exatamente. E eu acho que é isso que nós queremos continuar e olhamos para Decisões e Soluções como um player fundamental, como um parceiro fundamental para continuarmos a mudar a vida das pessoas. Carlos, muito obrigado. E podem seguramente contar connosco para isso. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, se tens algo que queiras acrescentar. Não, basicamente é aquilo que falámos. Eu acho que nós, a intermediação de crédito em conjunto com a banca tem alguns desafios pela frente, mas eu acho que são desafios que nos motivam a todos. Sim, todos os dias. É isto que eu acabei de dizer, mudar a vida das pessoas, nem toda a gente o pode fazer. Mas atenção, isso acarreta-nos uma responsabilidade gigante, porque nós podemos mudar para o bem ou podemos mudar para o mal. E, portanto, nós contamos com a Decisões e Soluções para nos ajudar todos os dias a mudar a vida de cada vez mais clientes, cada vez mais pessoas. É para isso que nós trabalhamos. Contem também com a Caixa. Muito obrigado. Desidrato. Muito obrigado. Não, e se nós pensarmos, e já falámos hoje no início, em 2017, em 2018, em 2019, se nós olhássemos para a frente, será que nós conseguiríamos antever o ponto em que estamos hoje, a todos os níveis, e sobretudo ao nível daquilo que têm sido os resultados, tem sido a relação, todo o processo. Portanto, acho que aquilo que tem sido feito, há sempre problemas pelo caminho, é normal. Naturalmente. Mas o caminho tem sido feito, tem sido excelente, e seguramente no futuro continuará a ser. Continuará. Eu acho que nenhum de nós antevia que pudéssemos estar hoje aqui olhando para trás e verificando aquilo que fomos capazes de fazer. O exemplo foi esta subida das taxas de juros. As coisas... por acaso, eu aproveito já agora, mais um bocadinho de tempo de antena, para dizer que outra diferença que eu acho que existe em relação a outras subidas de taxas de juros no passado é precisamente que na altura não existiam intermediários de crédito. Eu acho que faltou um bocadinho também e as pessoas foram cada uma sozinhas. por si, sozinhas, cada uma por si. Estavam e sozinhas. Hoje houve a existência Ninguém do os intermediário ajudou. de crédito e, sobretudo, esta ligação, esta relação, esta parceria entre os intermediários de crédito e a banca é que permitiu que passássemos por esta fase da forma como passámos, obviamente com dificuldades para muitas pessoas, mas nada comparável com aquilo que foi no passado. E, portanto, os desafios que vierem pela frente, esta área de negócio, nós já tivemos, todos nós, na banca, na intermediação de crédito, no imobiliário, já todos tivemos pela frente aquilo que pareciam ser momentos catastrofistas. A verdade é que tivemos sempre a capacidade de encontrar as soluções certas e a capacidade de continuar a fazer negócio numa área tão desafiante e sempre com os nossos clientes, sempre com os nossos parceiros, e penso que nos próximos tempos não há razão nenhuma para que não aconteça desta forma. Vai acontecer seguramente. Seguramente. Carlos, olha, muito obrigado. Obrigado, Miguel. Agradeço não só a ti, como a toda a equipa de parcerias da qual fazes parte, tem sido extraordinário, com quem temos uma relação extraordinária, e são magníficos profissionais. E também a rede de agências da Caixa Geral de Depósitos, que sem eles depois nada era possível. Nada seria era possível. possível. Em nome da Decisões e Soluções, o nosso agradecimento para todos,
E para ti, mais uma vez, muito obrigado pela tua Muito obrigado, disponibilidade. Miguel, e obrigado pelo Obrigado. convite. Obrigado. Boa tarde. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.